Olá! Começa agora o Papo de Júnior, um programa que é fruto da parceria entre a Jornal Júnior e a TV Unesp. Aqui você confere as principais discussões sobre o mercado júnior e sênior da comunicação. Eu sou Felipe Nunes, estudante de jornalismo da Unesp de Bauru, e estarei com você ao decorrer desta primeira temporada, em que traremos mais informações acerca da assessoria de imprensa, falando sobre conceitos, aplicações e curiosidades deste serviço crucial para a sua empresa. Hoje, vamos abordar o networking da assessoria de imprensa e contamos com a presença de Flávia Romanelli, gestora de comunicação da Elo Agronegócio, e Lucas Lima, que foi presidente da Jornal Júnior em 2022. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Felipe. É um prazer, agradeço o convite. Obrigado, Felipe. Igualmente aqui, eu faço das palavras da Flávia a minha. É um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigada. E para a gente começar essa conversa e trazer o telespectador que está acompanhando a gente do outro lado da tela para cá, perto da gente, como você, Flávia, definiria o networking e para que ele serve? O networking nada mais é do que uma rede de relacionamento, né, que todo profissional precisa ter. No caso da assessoria de imprensa, você tem que ter duas redes de networking. Uma com seus potenciais clientes, né? Porque se você vai trabalhar numa assessoria grande ou numa assessoria interna, você mesmo tem que prospectar os seus próprios clientes, então é importante que você tenha essa rede de relacionamento de conhecimento. E eu acho que a mais importante é o network com os jornalistas de redação. Porque uma parte muito importante do trabalho da assessoria de imprensa é o seu relacionamento, eles conhecerem você, saberem do seu trabalho, confiarem no seu trabalho, saberem que quando eles forem te acionar, você vai estar disposta, você vai ter a fonte para indicar, você vai atender, né, com a rapidez também que o jornalista precisa. Então, é muito importante que o assessor de imprensa tenha uma boa rede de contatos com os jornalistas de redação, que normalmente cobrem as pautas que ele divulga, né? Acho que essa é a rede mais importante no caso do assessor de imprensa mesmo. E como você vê essa rede de contatos ser construída? Desde a faculdade, quando o profissional já está formado e atuando no mercado de trabalho, como funciona? Então, normalmente, o que você pode fazer? Quando você inicia, por exemplo, um trabalho com um cliente novo, você pode marcar visitas nas redações e aí você vai com o seu cliente, apresenta, explica o que ele faz e já vai conhecendo aqueles jornalistas que normalmente cobrem aquele determinado tipo de pauta. Hoje em dia também tem muita rede de relacionamento por WhatsApp, existem grupos especializados de jornalismo, por exemplo, eu trabalho com jornalismo agro, então a gente tem um grupo de troca de pautas, onde tem jornalistas de redação e assessores de imprensa, e tem disso de todos os segmentos, de jornalismo econômico, de moda, então é um espaço também para se fazer esse relacionamento. Tem muita gente que eu converso quase que diariamente, mas eu não conheço pessoalmente. Né? Então, a gente ainda tem muito contato também virtual, então, indo nas redações, indo em eventos também que os jornalistas cobrem, coletivas de imprensa também é uma forma de você convidar os jornalistas para conhecerem, né, o seu cliente, ou o espaço onde o seu cliente trabalha, e também a rede virtual, que hoje em dia é muito forte, porque, né, por exemplo, eu fico no interior, e a maior parte dos jornalistas que cobrem o meu segmento estão na capital, em São Paulo. Então, nem seria tão fácil ter esse relacionamento pessoal, né? Então, esse relacionamento também virtual funciona muito. Eu acho que, na verdade, essa foi uma das maiores mudanças que a pandemia e a tecnologia trouxe, né? E agora, voltando um pouco para você, Lucas, dentro da Jornal Júnior, como funciona essa rede de contatos? Vocês têm ligação com outras empresas juniores ou com os clientes de Bauru e região? Como é esse processo? Muito do que a Flávia falou acontece também nas empresas juniores. Na Jornal em específico, a gente teve um apoio gigantesco do Movimento Empresa Júnior, que é o MEG, e por causa disso a gente teve contato com outras empresas, não só do estado de São Paulo, mas de fora do estado, muito pelo WhatsApp. Não só pelo WhatsApp, mas também pelo Instagram e redes sociais e em eventos. Eventos, a Flávia também comentou, é excepcional o quanto a gente se conecta com as pessoas, a gente tira bentes dali, bentes quando eu digo num vocabulário mais empresa júnior, é quando você faz trocas com outras empresas, de empresa para empresa, ou de empresário júnior para empresário júnior. Para conhecer. Exato, e aí você leva problemas, eles te dão soluções e vice-versa. Eu acho que é uma excelente forma de, já dentro da faculdade, começar a expandir essa rede de contatos. E uma das próximas perguntas, eu já dirijo para vocês dois, é
como um profissional que ele está iniciando ou um estudante que ainda está dentro da faculdade pode começar, assim, fazer um networking do zero, onde ele ainda não tem contato com ninguém, ele não tem essa rede de contatos. Quais são as dicas que vocês podem dar? Então, acho que visitar as redações é importante, as pessoas recebem, é bem tranquilo, né? Você tem que marcar, ligar e, né, e ver a disponibilidade, porque as redações estão cada vez mais enxutas hoje também. E depois da pandemia tem muito jornalista trabalhando também em home office, então nem todo mundo vai para a redação. Nos eventos e nas salas de imprensa, que é onde os jornalistas se concentram. Então, assim, eu me interesso, quero trabalhar com jornalismo de moda. E aí eu vou lá num evento de moda, tem muito evento que você pode pagar e participar das palestras e tal, e aí você vai na sala de imprensa e conversa. E lá tem os jornalistas que cobrem e tem os assessores também. É um lugar muito rico de interação entre assessores e jornalistas, porque o assessor está querendo ali, né, divulgar o seu cliente, e o jornalista de redação também está buscando, né, novos assuntos. E é legal também a gente sempre ter assuntos, por exemplo, exclusivos para oferecer para determinados jornalistas. Você vai estreitando esse relacionamento e conhecer pessoas, conversar, tá sempre aberto, né? Em todos os lugares que você for, você tentar saber o que as pessoas fazem para conseguir prospectar novos clientes. Fazer projeto de extensão também no campo universitário é extremamente importante para você ampliar a sua base de contatos, porque são nesses projetos que você começa a ter o seu primeiro passo para conhecer gente nova, para conhecer as pessoas do mercado de trabalho e assim você tem o seu networking. Fazendo estágio também. E os próprios, sim, você vai ver daqui a um tempo, quando vocês se formarem, estiverem trabalhando, vocês vão ter colegas de turma ou pessoas que são seus contemporâneos na faculdade trabalhando em vários lugares. E isso também vai ser uma boa rede de relacionamento. Você vai ter contatos em veículos, em assessorias, em empresas, de pessoas que estudaram com você, que você conhece da vida universitária também. Você leva isso para o resto da vida. E depois, se você for fazer um curso de pós-graduação, tudo isso vai agregando também no seu network profissional. Até mesmo para conseguir o estágio. O portfólio ele é enxuto quando você entra na universidade. A partir dos projetos, você vai agregando o portfólio. E aí, com o portfólio, você consegue o seu primeiro estágio e por aí vai. É um processo de construção, né, do Exato. nosso portfólio, da nossa rede de contatos. E eu acho que tem muito a ver os dois pontos que vocês levantaram, tanto na vida profissional quanto na vida universitária. Eu acho que, na verdade, nem tem como separar as duas, né? Elas já estão caminhando juntas, mesmo que involuntariamente. Sim. E agora falando sobre o cliente em específico assessorado, como fazer com que ele também crie a sua rede de contatos? Porque é muito importante que o assessor de imprensa crie essa rede com outros assessores e com os jornalistas de redação. Mas falando do próprio assessorado, do cliente, como fazer com que ele também crie essa rede? Aí eu acho que não é tanto a função do assessor de imprensa. Aí seria realmente um trabalho dele e da parte mais administrativa da empresa dele, fazer esse relacionamento com fornecedores e com outros concorrentes até, né? Fazer um benchmark e tal. O assessor é importante que ele tenha esse relacionamento forte com a imprensa, que é isso que vai fazer ele conseguir colocar o seu assessorado. Uma coisa que eu acho muito importante é o assessor de imprensa entender que ele tem que atender bem todo e qualquer jornalista. Não interessa se ele é o jornalista da Globo ou se ele é o jornalista do jornal do bairro da sua cidade. Você tem que dar atenção para todos. Você não sabe onde aquele cara vai estar daqui 2, 3 anos. Ele pode depois ir para um veículo maior ou ele pode te indicar para um cliente. Então, assim, atender todos os jornalistas da mesma forma, com a mesma eficiência e com a mesma rapidez, independente do tamanho do veículo e da importância que esse veículo tenha no cenário. Acho que isso é muito importante e agrega muito também nesse relacionamento, na manutenção desse relacionamento. E qual foi a maior vantagem que você teve dentro do mercado de trabalho por conta do networking? Algo que você viu que realmente fez valer ter aquela rede de contatos ativa? É a sua reputação, né? Aí um cliente vê o seu trabalho, gosta, indica para outro. Até mesmo, por exemplo, no jornalismo agro, a gente tem muito contato entre as próprias assessorias, porque são assessorias um pouco menores, mais especializadas, e a gente não se vê como concorrente, porque tem cliente para todo mundo. Então, às vezes, eu não consigo pegar um cliente, eu indico um outro colega, uma outra assessoria, e eles também me indicam, a gente às vezes troca
um jornalista me procura, olha, eu preciso de uma fonte para falar de tal coisa. Às vezes eu não tenho nenhum cliente que fale daquilo, mas eu sei que tem outra assessoria que tem. Aí eu falo, passo contato, ó, fala com essa assessoria. Então a gente também, né, trabalha e isso vai criando uma reputação. Você começa a ser conhecido dentro do meio e ter o seu trabalho respeitado. E os jornalistas de redação confiam no seu trabalho, sabe que você vai passar pautas e vai passar fontes que sejam realmente de interesse jornalístico, que você não está só divulgando o seu cliente sem pensar também no interesse do jornalista, que eu sempre falo que o assessor de imprensa ele tem dois clientes, o cliente que te paga e o jornalista, porque você tem que achar um meio termo para atender os dois, para divulgar o que o seu cliente quer, mas também atender o interesse do jornalista e dos leitores, espectadores daquele veículo. Então, essa rede de relacionamento, ela serve muito para a sua reputação e para te manter em evidência no mercado. E é com essa resposta tão completa que eu encerro o nosso primeiro bloco. Para você que está acompanhando a gente do outro lado da tela, não saia daí. O Papo de Júnior vai para um breve intervalo e volta já. Até! Estamos de volta com o Papo de Júnior, falando sobre networking na assessoria de imprensa. E hoje com a participação de Flávia Romanelli e Lucas Lima. Pessoal, no último bloco vocês falaram muito sobre a importância de ter um networking dentro da assessoria de imprensa, para facilitar o próprio trabalho. E pensando nisso, quanto as redes sociais influenciam, Lucas, na sua opinião, esse processo de criar laços com outros profissionais? Partindo do pressuposto de que as redes sociais elas atingem um maior número de pessoas, se você produz um bom conteúdo e você sabe comunicar com o seu cliente, você consegue ser uma referência ali naquele meio. A partir do momento em que você é uma referência naquele meio, as pessoas vão ir atrás de você, é muito mais fácil o seu contato com as outras pessoas e aí você voa no seu networking. Falando da Jornal Júnior, meu período como presidente, nós investimos muito no LinkedIn. E o LinkedIn ele se tornou a nossa segunda plataforma com o maior alcance na época. Primeiro o Instagram, que nunca saiu do primeiro lugar, e em segundo o LinkedIn. E lá fazia muito a nossa cara, porque como nós éramos uma empresa, os nossos contatos majoritariamente estavam no LinkedIn. E os nossos conteúdos para o LinkedIn de extrema categoria, eles atingiam essa parcela dos empresários e eles chegavam até a gente, tanto que os nossos clientes, a gente não fazia um contato nós com eles e sim eles com nós, porque era muito fácil você ter o seu LinkedIn, o Instagram também, como uma fonte mesmo de atingir novas pessoas e fazer um bom networking. Acaba se tornando uma vitrine do negócio. Uhum. E Flávia, dentro do mercado sênior, você também vê esse mesmo movimento do Instagram e do LinkedIn como redes de dominância quando o assunto é criar networking, ou você percebe alguma diferença? Não, eu acho que é importante, sim. Eu acho que a gente tem que tomar também cuidado com as nossas redes sociais pessoais, né? Da forma como a gente se apresenta, porque você tem a sua rede da sua empresa, profissional, né? No caso de vocês da Jornal Júnior, mas a pessoa também vai ter acesso à sua rede particular, pessoal. Então, a forma, até às vezes eu vejo a pessoa tá conversando com você profissionalmente no WhatsApp, aí tem uma foto lá de perfil totalmente aleatória, que, né, profissionalmente não condiz. Então, a gente tem que ter um pouco esse tipo de cuidado também, que a gente está exposto de qualquer forma e a nossa imagem, o que a gente está demonstrando, né, de como a gente é nas redes sociais, também pode prejudicar ou facilitar esse relacionamento. Na minha empresa, eu também ainda tenho muita gente que procura pelo próprio site da empresa, então eu recebo muita prospecção de cliente que entra no site, vê o que a gente faz e manda e-mail, procura por lá, mais até do que pelas próprias redes sociais, assim, na parte de prospecção de clientes. Do network com os jornalistas é mais grupo de WhatsApp mesmo, mas daí já é uma comunicação mais direcionada. Então você já conhece alguns jornalistas, faz aquele grupo, depois outros vão pedindo, né, para entrar, não é uma rede aberta. Acho que as redes sociais elas servem mais como uma vitrine, né, para a pessoa, aquele primeiro contato, aquela primeira imagem. Então, você também tem que, tanto a rede pessoal quanto profissional e o site, você tem que ter esse cuidado, que é o seu cartão de visitas. A primeira imagem ali é o que vai ficar. E dali vai se construir depois
ou não um relacionamento profissional. Você falando, ano passado foi o ano inteiro de trabalho com a minha imagem. Não só nas minhas redes sociais, mas também no campus, conversando com as pessoas. E porque, imagina, se o presidente de uma EJ, ele comete algum deslize, a EJ cai. Então, foi um ano de trabalho de imagem pessoal também. Tem que tomar esse tipo de cuidado. Eu achei muito interessante você trazer esse ponto, porque a gente pode categorizar ele como um erro na hora de você fazer networking. Tem mais algum que você percebe como algo que a gente não deve fazer quando o assunto é estreitar laços com parceiros ou clientes? Então, no caso online também, tomar cuidado na hora que você vai escrever para a pessoa um e-mail ou uma mensagem, evitar colocar gírias, palavras abreviadas, né? Prestar atenção na forma como você vai escrever. Quando eu recebo um e-mail mal escrito, eu já fico com uma impressão não muito legal. Então, você não passa uma imagem tão profissional. E nas relações pessoais, assim, também você ser gentil, né? Estar sempre sorridente, cumprimentar as pessoas, conversar com todo mundo, ser acessível, né? Porque tem alguns jornalistas de redação que eles são um pouco inacessíveis. Então, você tem que também, né, ir com aquele jeitinho, saber trabalhar o ego dos jornalistas de redação, principalmente os que trabalham com imagem na TV. Você tem que ter esse cuidado, tem que ter um pouquinho de paciência. Então, a forma de se relacionar também faz diferença, né? E dentro da Jornal Júnior, Lucas, vocês já tiveram algum projeto ou um serviço que veio por indicação de algum contato que vocês tiveram? Por exemplo, uma ação compartilhada com outra empresa júnior? Já sim. Várias vezes. Não só na minha gestão, mas desde toda a história da Jornal Júnior você encontra esse tipo de projeto, onde você faz uma pequena troca de bentes. Esse negócio também de você estar disponível. Você está disponível para quem vai te mandar mensagem, tirando qualquer tipo de dúvida. Está disponível para aquela pessoa, porque pode sair um projeto dali. Muitos projetos, principalmente a da gestão 020, foram muito por trocas de bentes, por WhatsApp mesmo, até mesmo com EJs de São Paulo e de Campinas. Fora do estado, eu não me recordo, mas de São Paulo e de Campinas nós tínhamos um grupo, até na minha gestão mesmo, por causa desse networking que a gente fazia. E também do cuidado que a gente tinha de conversar com outras EJs, de estar sempre ampliando a nossa rede de contatos. E eu acho que isso vai muito de encontro com o que a Flávia falou, sobre os profissionais se indicarem quando eles percebem que aquele amigo, né, aquele contato, aquele colega de trabalho, ele tem comprometimento, ele tem credibilidade, então acaba que gera uma mídia positiva, seu próprio colega te indica. E ela citou o caso de um projeto que ela não pôde a empresa dela pegar, mas ela indicou outro parceiro de trabalho. Eu acho que no final é sobre isso, né? Sim. E acho que a disponibilidade que ele falou de você responder rápido, estar sempre disponível. Não adianta você ter LinkedIn, Instagram, site, se a pessoa vai mandar uma mensagem, vai demorar 4 dias para você responder. E no WhatsApp é a mesma coisa. Então, você tem que ter essa disponibilidade, tem que ter alguém responsável por fazer esse primeiro contato, responder, entender o que a pessoa precisa, né, de você, da sua empresa, e se for o caso, encaminhar internamente, mas tem que ser rápido esse retorno, tanto para um potencial cliente, quanto para o jornalista de redação, que normalmente tem prazos curtos. Então, assim, se você demora 2 dias para responder, já passou, você já perdeu a oportunidade de participar daquela matéria, né? E como funciona esse processo de filtrar aquele contato que é bom você manter e aquela pessoa que talvez seja melhor você não nutrir tanta relação dentro do networking? Depende do seu interesse, né, profissional. Às vezes é uma pessoa que nem é tão bacana, agradável, mas você tem um interesse profissional naquela pessoa. Então, é um editor, é uma pessoa importante dentro de um veículo. Você vai ter que manter um relacionamento com ela de alguma forma. Agora, tem pessoas que você vai ver que não vão agregar no seu trabalho, que não vão indicar, vão falar mal, né? Existe puxar tapete, então eles têm que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Porque também a gente sempre com essa mente aberta, vou indicar, vou tal. Não é todo mundo que pensa assim, principalmente no mundo corporativo. O mundo corporativo
ele é bem agressivo, né? Então a gente também tem que tomar. A gente está falando aqui de empresas menores, né? De relações mais pessoais. Mas se você vai trabalhar numa empresa grande, que tem uma estrutura grande, um departamento de comunicação, de marketing, que tem relacionamento com outros departamentos dentro da empresa, às vezes tem que tomar cuidado com esse tipo de relação também. Em quem você pode confiar, quem você pode indicar. Uma indicação errada pode atrapalhar o seu trabalho também. Então, às vezes, é meu amigo, mas se ele faz o trabalho direito, será que eu posso confiar, indicar essa pessoa? Porque é responsabilidade sua também, né, quando você indica alguém. E dentro do movimento de empresas juniores, Lucas, você também percebe esse mesmo movimento que a Flávia citou? Não é tão forte, não chega nem próximo do mundo corporativo. Até porque são empresas juniores, o movimento ele é muito unido. Até mesmo nos eventos você vê muito isso. A gente estava em Campinas. Em Campinas a gente encontrou EJs de todo o estado. Tem os eventos nacionais, que é o Brasil inteiro reunido em um local. Esse ano vai ser no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ano passado foi em Maceió. E você vê que é um tentando ajudar o outro. Não chega nesse ponto, nesse nível do mundo corporativo. Mas agora, a única coisa que você tem que tomar cuidado é de fato com as pessoas que estão trabalhando junto com você. Elas são competentes? Elas fazem o dela? Se não, você corta. Mas em relação à rede de contatos, à rede de networking, é sempre o MEG, o Movimento Empresa Júnior, é sempre muito bem unido. E é com essas respostas tão completas que eu encerro o nosso programa de hoje. Eu agradeço você, Flávia, por ter vindo aqui e ter abordado de forma tão completa tudo que envolve o mercado corporativo quando o assunto é assessoria de imprensa. E para você, Lucas, muito obrigado por ter trazido a sua visão de um ex-presidente de empresa júnior, de um participante do MEG, consequentemente, para o nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, Felipe. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Até a próxima!